Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite. Dando sequência às questões do Livro dos Espíritos, o capítulo 4, da pluralidade das existências. Hoje nós vamos ver a temática sexo nos espíritos. E a questão 202, Kardec perguntou aos espíritos: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas, porque haja de passar. E Kardec traz um complemento a essa questão. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo como cada posição social. Lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Para a gente poder entender melhor essa questão que Kardec faz aos espíritos, primeiro nós temos que pensar qual é o objetivo da encarnação. Nós sabemos que cada encarnação ela vai promover ao espírito a evolução, o objetivo de aprender e também resgatar os débitos do passado. Ou seja, a programação a uma experiência reencarnatória, cada espírito ele tem a oportunidade de aprender, desenvolver, crescer, evoluir. E Kardec, quando ele diz que os espíritos, eles podem encarnar como homens ou como mulheres, porque o espírito não tem sexo. A escolha do sexo, ela pode facilitar para compreender melhor a experiência vivida. No caso de um espírito que só reencarnou enquanto homem, às vezes há necessidade dele reencarnar num corpo feminino para que ele possa vivenciar a experiência de ser mãe, a maternidade, que um corpo masculino não vai permitir essa possibilidade. Cada sexo, ele oportuniza determinadas experiências, determinadas virtudes, passando por aquela polaridade sexual, permitindo crescer em todos os aspectos, seja moral, intelectual ou espiritual, ou seja, em todos os sentidos. Miramês, ele vem nos explicar que o espírito, no mundo espiritual, ele nem sempre ele tem a oportunidade de escolher as modalidades de sua reencarnação. Ele precisa passar pelos processos que lhe traz a paz espiritual, seja como homem ou como mulher. Assegura a consciência iluminada que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. Então, Miramês aqui, ele nos chama a atenção para que nem sempre nós temos condições, merecimento ou mesmo capacidade de escolher qual o melhor corpo, qual o melhor instrumento, seja homem ou seja mulher, porque o que é importante é essa consciência sobre a tranquilidade espiritual. Ele ainda diz que o fator tempo é mestre de todos os dias. Por ele, vamos acordando todos os valores que Deus nos deu por misericórdia. Ou seja, em cada encarnação, nós temos a oportunidade de ir acumulando,
na nossa bagagem as nossas virtudes. E com isso, ter condições, ter consciência, ter a responsabilidade de poder fazer essa escolha. O espírito, ele precisa passar pelas duas polaridades. Mas existem aqueles espíritos que já reencarnaram muitas vezes naquela polaridade, seja masculina ou feminina, que quando reencarnam em uma polaridade, acaba tendo tendência para o sexo oposto, ou seja, às vezes um espírito ele já reencarnou várias vezes num corpo masculino, que quando é necessário vir num corpo feminino, ele ainda traz, né, os vestígios, as suas tendências, porque já reencarnou várias vezes naquela mesma polaridade. Então, a repetição, né, em um determinado sexo, pode ser que quando ele muda, né, de sexo, quando ele reencarna num corpo oposto àquele que ele sempre estava acostumado a vir a reencarnar, ele ainda pode carregar certas tendências. Por isso que nós, às vezes, na atualidade, nós observamos um homem que traz aquele amor materno, fraternal, cuida bem dos filhos, tem paciência, tem facilidade, às vezes consegue desempenhar melhor esse papel do que a própria mulher. Então são vestígios, né, as tendências que nós trazemos de encarnações anteriores. Como nós vemos também o contrário, às vezes uma mulher que tem mais facilidade para desenvolver atividades em que até o momento só homens geralmente gostavam de exercer ou tinham a oportunidade de exercer, como nós vemos as mulheres às vezes dirigindo ônibus ou trabalhando na parte mecânica, que para nós, né, sempre foram exercidas por homens. Então, essas mulheres, às vezes por ter essas tendências, né, tendo facilidade nessa área, acabam se dedicando mais a esse tipo de atividade por trazer de encarnações passadas esse gosto, essa tendência. Então, familiarizou intelectualmente, ou moralmente, ou espiritualmente com aquele sexo. E isso explica muito na atualidade essas questões voltadas para a homossexualidade, bissexualidade e tantos outros, né, categoria e classificação que vem se dizendo dessa área. Mas é importante a gente destacar que a espiritualidade, né, ou a doutrina espírita, ela não se preocupa com essas questões. O que importa, na verdade, é a forma saudável, a forma moralmente que aquele espírito se desempenha, né? Independente do corpo habitado. Então, indiferente seja no corpo masculino ou seja no corpo feminino, o que importa é como ele desenvolve essa capacidade de forma saudável, a experiência que está sendo oportunizada. Então, a grande questão do sexo para os espíritos, né, a diferença entre homem e mulher, ele se concentra na experiência de como nós vamos compreender e como nós vamos valorizar cada experiência, porque cada oportunidade que nós temos, seja no corpo feminino ou masculino, algum aprendizado, essa experiência, ela vai nos oportunizar vencer alguma coisa, né? Algum defeito, alguma virtude que nós ainda precisamos resgatar e vencer também, né? Tanto a vaidade, o orgulho. Nós poderíamos colocar aqui como exemplo um homem, né? Uma pessoa que sempre reencarnou como homem e que normalmente bate, agride, trata violentamente essa mulher. Seja enquanto mulher, né, esposa, companheira, ou seja como filha. Então, ele vai precisar vir
e um corpo feminino, para que ele tenha a oportunidade de vivenciar, de sentir como uma mulher, né, seria, qual o sentimento dessa mulher quando ela é agredida, quando ela é violentada. Então, esse homem que sempre vivenciou essas agressões, essas violências, seja física, seja ela verbal, ele também vai precisar passar por essa experiência para que ele tenha a real dimensão dessa dor, desse sofrimento. Porque por mais que a gente diga, não, eu sei como é passar por uma situação, quem vivencia sabe como é essa dor, esse sofrimento, né? É claro que se a gente pudesse sempre aprender pela educação, pelo conhecimento, seria muito melhor do que o sofrimento. Mas nós já sabemos, quem não aprende pela dor, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, infelizmente. Então o sexo, ele tem a ver com o corpo físico e não com o espírito. Então é importante a gente verificar qual é o aprendizado que se objetiva com a encarnação. Qual a necessidade de vir como homem ou como mulher? Quer dizer, se aquela prova ela vai fazer toda a diferença, vir como mulher ou como homem, isso se torna importante. Agora, se tanto faz ser homem ou ser mulher, o foco está no aprendizado, na experiência, então pode-se escolher aquilo que se achar melhor, né? Aquilo que lhe agrada mais. Miramês, ele deixa um recado que eu considero importantíssimo. Convém todos os espíritas estudarem e meditarem sobre a vida futura, para que novos conhecimentos venham cair em suas mãos. Então, é o que nós necessitamos nesse momento, nós precisamos estudar, buscar conhecimento, porque quando tivermos outras oportunidades de reencarnação, independente de um corpo feminino ou um corpo masculino, os conhecimentos adquiridos, a bagagem é o que vai diferenciar na nossa encarnação, na experiência, no aproveitamento. E que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre.